Olá, bem-vindo a todos. Aqui é o curso de Condomínios e Loteamentos na Real. Eu sou Beatriz Codas, eu vou falar sobre infraestrutura sustentável e apresentar um case que estamos implantando aqui no Brasil, em Minas Gerais. Para falar um pouquinho mais de mim, eu sou sócia da empresa Geasa Engenharia, que é uma empresa de projetos que a gente já tem 20 anos atuando aí no mercado imobiliário, na área de saneamento, drenagem, elaboração de projetos, com esse foco de infraestrutura e agora, mais recentemente, trazendo esse conceito mais inovador de infraestrutura verde. É, a, a ideia hoje é a gente abordar um pouco esses temas do conceito do que é uma infraestrutura cinza, né, que a gente está chamando hoje de ser infraestrutura convencional, o conceito da infraestrutura verde, a tendência do mundo e essa aplicação desse case aqui no Brasil. O desafio das cidades. Então, para a gente falar um pouquinho da infraestrutura cinza, né, o que a gente pode dizer é que, com certeza, a gente sabe que o que a gente fez nas cidades não funcionou, né? Então, a gente tem hoje nossas cidades com vários, né, uma sequência de desafios, onde a gente tem problema de água, de energia, de transporte, de temperatura, enchentes secas, né, que são até contraditórios, mas esses são hoje os grandes desafios, e o que a gente pode dizer é que, com certeza, a gente fracassou né, nessa nossa tentativa de criar uma infraestrutura adequada para as cidades, né? A gente sabe que o grande problema é a questão da impermeabilização nas grandes cidades, mas também nas médias e pequenas a gente já percebe essa impermeabilização forte, né? Nos empreendimentos, e aí, se a gente sabe que a nossa legislação exige só 30% de área verde ou área permeável, quer dizer que 70% poderia ser impermeável. Então, mesmo atendendo a legislação não garante hoje que a gente tenha um empreendimento sustentável. E outro tema bem interessante é a gente comentar que a maneira que a gente projeta a drenagem hoje já é um grande problema. Então, o que a gente aprendeu na faculdade, né, é a infraestrutura cinza, que é tubulações, grandes tubos de drenagem enterrados, carregando muita água, concretar a margem de rio, canalização de curso d'água. Tudo isso que a gente chama de drenagem convencional, ela é a garantia do insucesso, né? É a garantia do que a gente está vivendo hoje, dos problemas de enchente, escassez, poluição. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente tem um empreendimento, uma área, né, antes de ocupar, é muito importante que a gente entenda o que acontece nessa área. E aí, quando a gente vai implantar o nosso empreendimento, fazer nosso projeto, a gente com certeza impacta pelo menos esses 4 itens, além de muitos outros, mas esses focados agora no tema aqui de infraestrutura verde baseada no ciclo hidrológico. O aumento do escoamento de inundações, porque antes a gente tinha um terreno permeável com vegetação e agora a gente deixa ele lisinho, né? Então, o aumento da água, né, que antes infiltrava, agora ela toda vai para o rio, então o rio não estava preparado para receber tanta água. Diminuição da infiltração e escassez hídrica está totalmente relacionado, porque antes a gente recarregava o aquífero para encher esse rio na escassez. Depois a gente hoje, na hora que a água cai, você já deixa ela andando e limpando toda essa rua, né? Esse viário que antes ela era sedimentando ao longo, agora ela chega levando toda a sujeira da cidade, né? Faz uma boa limpeza, mas com isso contamina nossos rios, e a diminuição da evapotranspiração e criando a nossa ilha de calor, que são esses aquecimentos locais, né, das cidades. O que gera esse alagamento? Então, esse aqui é um conceito muito importante, que esse aqui é um hidrograma, né, onde a gente tem em verde a chuva ao longo do tempo que acontece naquele terreno original. Então, ao longo do tempo, a gente vai chovendo, tem um pico máximo e depois retorna. Quando a gente ocupa o empreendimento, a gente vai para esse nível azul. Então, a gente tem um aumento de velocidade e aumento de vazão. Então, isso aqui é a garantia de que nossos rios não tem como aguentar, né? Eles não foram projetados para isso. E ao canalizar e a gente fazer ele correr mais, a gente só está levando o problema para o outro lado, porque, no fim, todos esses cursos d'água são interligados, né? Então, não dá para a gente falar, não, eu jogo aqui, mas eu vou levar rapidamente para lá. Lá já tem outras cidades. Então, a nossa meta nos projetos é a gente fazer essa linha vermelha. O que é essa linha vermelha? São os amortecimentos dentro da nossa área. Então, toda vez que a gente for fazer um empreendimento, mesmo que a legislação ainda não exija, é muito importante que a gente tenha esse conceito. Eu estou impactando
impactando, né? Eu estou impactando o outro, em algumas cidades já é uma realidade, mas em muitas não. E o interessante é que esse volume, para a gente voltar a essa curva, não precisa ser uma grande obra de engenharia, que é um pouco o que a gente vai mostrar aqui para frente. Outra questão que é interessante é a diferença entre alagamento, inundação e enchentes, né? O alagamento, ele é facilmente resolvido com essas estratégias que a gente vai mostrar, que são problemas de microdrenagem, né? Um problema de com a impermeabilização, a tubulação, as bocas de lobo não dão mais conta, né? Então, o que a gente chama de retrofit. Aí a gente tem a questão das enchentes. As enchentes, elas são naturais, elas não são algo está acontecendo um horror, mudanças climáticas e temos as enchentes. Não, enchente é a várzea do rio que está sendo ocupada. Então, se a gente tem algum problema em alguma região que é causada pela enchente, a gente tem que realmente remover as casas dali, né? Porque aqui é o local dos rios, não tem como, né? Por mais que a gente queira criar algumas obras de engenharia, é aonde o rio vai tentar voltar, né? Que é a várzea e hoje mais como a APP, né? Na preservação, mas às vezes ela passa um pouco dessa APP. E a inundação, aí sim, esse problema da inundação que é causado pelo aumento da impermeabilização, né? E aí o problema da drenagem. Então, essa inundação é o que a gente também pode resolver com os projetos e esses conceitos. Outra questão que eu acho que é muito importante só destacar, porque às vezes não fica tão claro, né? Que a mesma coisa que gerou enchente é ele que gera seca. Então, às vezes a pessoa fala, mas o que está acontecendo, né? Chove muito, depois chove pouco. Mas o grande problema é a recarga do lençol. Quer dizer, se a gente joga toda essa água para o rio e ela vai embora para o mar, depois ela vai ter que voltar em forma de chuva. E se a gente não tem a chuva, a gente não consegue ter de volta essa água para repor os nossos rios. Então, essa é a grande importância, né? Da gente manter mais infiltração, da gente conseguir dentro do próprio empreendimento também compensar essa infiltração toda, por isso eu tendo essa questão, esse desafio das áreas permeáveis. E aí o que a gente pode dizer é que a gente não pode fazer mais do mesmo, então realmente está na hora de mudar. E aí a gente diz assim que a gente projetava ruas para carros, né? Então essa foi a nossa cultura até agora, né? Projetar rua para carro. E agora a gente começou a descobrir que a gente tem que projetar essas ruas para pessoas. Então, né? Acho que agora é uma tendência muito interessante até esse guia, que é um guia da Associação de Transporte Americana, que até tem traduzido já para o Brasil, Urban Street Design Guide. E aí eles falam exatamente isso, como a gente, né, projetar melhores ruas, né, que a gente tenha mais pedestres, ciclovias, que acho que é essa tendência que a gente tem ouvido. Mas aí eu acho mais interessante ainda esse outro guia também deles, que chama, né, projetos de ruas para chuva, né? Então, como a gente consegue juntar as pessoas, a rua e a água, né? Deixando espaço para a água. E o legal é que ao deixar espaço para a água, a gente vegeta toda a nossa rua. Então a gente traz essa melhora, né, de todo o visual e aí a gente consegue realmente uma melhora, né, nas nossas cidades também. E aí, o que a gente pode dizer? Que a solução é reintroduzir o verde nas cidades. Eu gosto de brincar que, quando eu era pequena, eu achava que o futuro ia ser prata, espaçonave, né? E hoje a gente tem certeza que o futuro é verde. A questão é se a gente vai estar presente ou não nesse futuro, né? Porque do jeito que a gente está cuidando das nossas cidades, daqui a pouco a gente morre extinto, né? Mas a gente sabe que qualquer área degradada, se você deixar lá, a própria vegetação toma conta de novo e recupera, né? Então, a questão é como reintroduzir o verde nas nossas cidades. E aqui, que eu queria comentar dessa tendência mundial, que não é uma coisa... A ideia não é, tipo, vamos tirar o homem e recuperar a natureza. A ideia é, cada vez mais, a gente integrar o homem, a natureza, a agricultura de uma maneira sustentável, né? E aí, o termo muito interessante, soluções baseadas na natureza para os projetos, né? A gente tem usado muito, e agora tem muito financiamento, muita discussão sobre a questão das soluções baseadas na natureza. E aí a gente pode dizer também de uma sequência, o mundo inteiro está tendo uma reviravolta, lógico, o primeiro mundo, mas a gente tem vários países asiáticos fazendo isso, a gente tem uma tendência grande, né? Peru, mesmo país da América Latina, o Brasil também,
E aqui é interessante dizer que alguns nomes, Blue Green Solution, então o pessoal fala muito de infraestrutura verde-azul, infraestrutura verde, cidade esponja, BMP. Essa aqui é um case super interessante dos Estados Unidos, que fala, se você quer ter água limpa, você tem que ter uma cidade verde. O LEED, que é Low Impact Development, que a gente vai usar, vou apresentar algum material sobre isso, que é bem interessante, é como desenvolver com menos impacto, né? Então, isso aqui é para dizer que o mundo está tendo uma reviravolta, uma super revolução verde. Então, aí, como que a gente integra nisso? Então, qual é o conceito dessa infraestrutura verde? Primeiro, a gente hidratar a paisagem, que é um nome que eu gosto muito, mas hoje a gente faz o oposto. Eu gosto dessa imagem, que é do Lancaster, um americano, tem até um vídeo TED Talk dele muito interessante, onde ele mostra que o que a gente está fazendo hoje é garantir que a água não chegue nas plantas de maneira nenhuma. E muitas vezes a gente tem que ficar irrigando essas plantas. Então, o começo da mudança é a gente entender que a água, quando chove, ela primeiro tem que hidratar todo mundo para depois ir para um tubo e ser encaminhado, né? Mas a gente tem que permitir, e aí que é esse movimento a gente quebrar as guias, né? Quer dizer, deixar que essa água entre nos jardins, deixa que ela irrigue, e aí a pessoa fala, é caro ter planta, dá trabalho, tem que irrigar, mas é porque a gente não está usando uma solução baseada na natureza, né? Na natureza, a gente olha, sei lá, a Amazônia, a Mata Atlântica, ninguém irriga, né? E mesmo assim, ela tá bem irrigada, né? Mas pela natureza. E aí vem o tal do jardim de chuva, que é um conceito que está ganhando muita força como nome, né? E aí esse jardim de chuva nada mais é do que um jardim rebaixado em vez de estar elevado, né? E ao estar rebaixado, ele recebe a água que vem do telhado, vem da rua, ele infiltra, evapotranspira, armazena, amortece aqui dentro mesmo e remove o poluente, que é a poluição difusa. Ou seja, aqueles 4 itens, né, do ciclo hidrológico a gente resolve aqui, no próprio jardim de chuva. Aí a gente desenvolveu uma metodologia que é para calcular qual é esse impacto do empreendimento no ciclo hidrológico, e é esse case que a gente vai mostrar que a gente implantou esse conceito. Então, a gente calcula quanto é o aumento do escoamento, quanto que foi a redução da infiltração, quanto que é a poluição que eu estou gerando, quanto que é a diminuição da evapotranspiração. Porque ao ter esse número, né, e ter esse indicador, eu posso fazer meu projeto pensando nisso, né? Então, eu vou ter essa meu objetivo. E aí, para a gente começar o projeto, a gente começa a implantar por escala. Então, eu tenho a escala do lote, que mesmo nos loteamentos e condomínio a gente tem mais ação sobre as casas, mas a gente não está vendendo casa, muitas vezes você vende a infraestrutura, mas a gente pode propor estratégias ou regras, ou dar ideia, ou incentivar, porque os lotes, eles representam 50%, 60% do empreendimento. Então, ele é muito importante que a gente tenha 50% ou 60% da área permeável é dos lotes. Então, se cada lote resolvesse o seu problema, como a gente vê nessa imagem, a gente teria 60% a menos de problema de drenagem, né? Que seria o sonho. Depois a gente tem o viário também, que ele é muito rico em estratégias, e no final a gente tem a escala da bacia ou do bairro, né? Que aí sim, pensando no empreendimento como um todo. A escala do lote, né? Essa imagem aqui é bem interessante do Low Impact Development, que a gente pode começar com telhado verde, a gente pode fazer cisterna, reaproveitamento de água, mas eu queria só comentar aqui, como a gente não tem muito tempo, mas depois a gente pode conversar e fico à disposição de vocês, a questão do jardim de chuva na próprio lote. Então, assim, às vezes com 6 metros quadrados de jardim de chuva, esse case é muito interessante nos Estados Unidos, onde esse loteamento não precisou de galeria de drenagem, porque toda a água de chuva da rua infiltrava e da casa infiltrava, né? Então, a gente tem essa proposta de fazer nos lotes esse sistema. Depois, a gente vai para o viário, né? Então, no viário, isso aqui é um projeto que a gente está implantando aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, onde a gente está quebrando as calçadas e trazendo esse jardim com essa guia rebaixada, de maneira que a água entre. Isso aqui uma imagem de Nova York, que está fazendo também uma revolução aí dos jardins de chuva, e isso aqui é mostrando também a vaga verde, né? Que a gente pode pegar, se a gente pegasse uma vaga por quarteirão para criar um jardim, a gente também já teria uma melhora muito grande em todos esses impactos da drenagem.
E aqui alguns cases essas imagens são da Guajava, que é uma empresa de paisagismo que faz uns projetos aqui na cidade de São Paulo. Então, a ideia é essa, como a gente pode, o próprio rio ser transformado num parque, numa área de uso público e que pode ter essa função de amortecimento sem precisar fazer grandes piscinões de concreto, né? E aqui também é um projeto que a gente está propondo aqui para São Paulo, onde a gente já vai tendo jardins de chuva escorrendo para depois, no final, a gente chegar na galeria, né? Então, a gente precisa esgotar primeiro antes as nossas opções. E aí, eu queria mostrar, então, esse case, que eu chamo Estrela do Lago, que é um empreendimento que foi um sucesso, 100% vendido, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, da importância da gente trabalhar bem nessa questão. Esse aqui é um projeto, é a implantação do empreendimento, então a gente tem, são aproximadamente 200 lotes. Ele trabalhou muito essa questão do verde, era uma região mais realmente um pouco mais distante que a cidade, já tinha essa pegada, mas a gente tinha um lago aqui, então a gente foi trabalhando como implantar essas estratégias nesse empreendimento. Então, a primeira solução, e aí o empreendedor aceitou e gostou muito da ideia e colocou na convenção, né? Então, dentro da convenção do empreendimento, cada casa é obrigada a fazer 6 metros quadrados de jardim de chuva, né? Então, a gente fez alguns projetos, foi pensado em algumas colocações desse jardim de chuva, de maneira que a água do telhado da casa passe por esse jardim antes de ir para a rua, né? E aí, outra parte interessante é que o clube, a portaria, que são, aí sim, projetos do empreendedor, né, do loteamento, que sejam explorados os máximos dos conceitos. Então, aqui a gente também fez muito jardim de chuva, telhados verdes, né? O projeto não está finalizado, mas já é um material de marketing. Todos os telhados foram verdes, de maneira que a gente tem menos impacto, né? Até visual, com todas essas estratégias que são só do lote. Depois, no viário, também foi bem interessante que a cada mais ou menos 3, 4 lotes tem um jardim de chuva. E aí, nesse empreendimento, a gente foi bem ousado no sentido de pôr na frente da casa, né? Então, ele ocupa, às vezes, 3 a 4 metros da frente do lote. Lógico, é um lote um pouco maior, acho que ele tem 25 de frente, mas a gente imaginou, o pessoal vai reclamar, né? Sempre tem essa preocupação. Mas eles super adoraram e a gente brincou, é muito mais legal você ter um jardim do que um carro parado na frente da sua casa, né? Desde que você deixe, lógico, o acesso para o seu carro, para sua casa, né? Mas aqui, então, só para explicar um pouco melhor como ele funciona, aqui a gente tem o jardim de chuva do lote, que vai ligar nesse jardim de chuva da rua. A rua vai coletar toda essa água que vai passar pelo jardim e depois no jardim tem um vertedor que só a água que extrapola esse jardim vai entrar e aí sim vai para a tubulação que a gente projetou embaixo da guia, né? Então, dessa maneira, toda a água que vai sair do empreendimento, ela sai limpa e amortecida, com a vazão de início de plano, né? De início de projeto, né? De início antes da ocupação do empreendimento, né? Então, a gente tinha 8 jardins intercalados por quarteirão, que iam fazendo, então, todo esse sistema, e ali atrás a gente pode ver tem alguns maiores, que pegam uma vaga inteira. Isso aqui é mais um detalhe de como que é essa abertura dos jardins. Então, todos os jardins, todos os plantios vão ter essa abertura. E aqui, para mostrar um pouquinho como que é esse caminhamento da água pelo empreendimento. Então, toda a água do empreendimento, ele vai cair num lago, que é a nossa praia, que é a praia do empreendimento, né? Que foi um apelo muito interessante de venda. E aí, toda a nossa comunicação ambiental dentro do empreendimento é isso, cuide da água de chuva porque ela vai para a sua praia, né? Então, isso está sendo bem trabalhado aqui também no material do condomínio, né? Do morador. Alguns destaques, então, aqui, né, onde a gente colocou esses jardins de chuva, eles foram com tamanhos diferentes, que o arquiteto fez um projeto bem interessante, que a rua, ela não é uniforme, ela vai variando, ela tem sinuosidades, que dá um ganho muito grande também, né, em termos urbanísticos. A gente tem as rotatórias, um canto de jardim também. E aqui na avenida principal a gente também brincou bastante com todo esse caminho nesse canto de quadra, fazendo isso aqui ser o caminho da água que passa por esse e chega finalmente no jardim. E aqui também foi pensado no pomar e horta, então foi deixado áreas específicas para isso, com irrigação natural, onde a gente vai captar dessa própria água de chuva através dos lagos e e conseguindo então dessa maneira fazer a irrigação do pomar e das hortas.
E aqui, para comentar também que isso foi muito bem trabalhado no material de marketing, né? Então, acho que isso que é importante, quer dizer, as pessoas hoje estão querendo, né, um diferencial, um projeto, então foi construído, isso aqui é o stand de vendas, onde você entrava e você tinha acesso a essa rua, como que ela seria, né? E aqui, então, você via como que era o Jardim na frente da sua casa, então as pessoas acharam, assim, não teve uma ótima aceitação do jardim na frente de casa, né? Não foi um problema. E aqui foi muito interessante porque a gente criou aqui, né, uma chuva dentro desse jardim. Então a gente apertava e chovia. Então você conseguia ver realmente o jardim pegando essa água, escoando. Então essa aqui é uma foto dele da chuva, né, com uma luz. Foi feito todo um efeito interessante, mas foi um sucesso. Vendeu acho que em 2 horas todo o empreendimento. Então, a gente acredita que é isso, né? Essa estratégia, além de reduzir custo de obra, melhorar toda essa questão da drenagem, às vezes até uma necessidade de uma questão de contrapartida ambiental, de às vezes impacto do empreendimento, né? A gente pode dizer que isso é uma necessidade também tanto para as pessoas que vão morar, como para o empreendimento como um conceito. Então, como indicador, né, a gente fez aqueles cálculos e a gente conseguiu, através desses jardins que a gente propôs, amortecer 100% da vazão de pico de pós-ocupação, mais de 80% da recarga do aquífero, né, da infiltração a gente conseguiu internamente, 100% da remoção da poluição difusa, então a água vai chegar limpa nos rios, e a gente utilizou 100% de plantas nativas, que é outra questão muito importante para esses empreendimentos. E aí, finalizando, eu queria só comentar que a gente tem ouvido muito, né, nessas pesquisas de mercado, mas que as pessoas hoje, mais do que um lugar para morar, as pessoas estão procurando um propósito de vida. E aí a gente, através de soluções tão simples e bonitas, né, a gente consegue dar um propósito e realmente fazer diferença no mundo com esses projetos, né? Além do que a gente otimiza uma drenagem e estamos já começando aí esse novo ciclo do mundo, que é essa mudança, né, desse conceito de drenagem. Obrigada a todos, aqui está meu nome, estou à disposição, qualquer dúvida, podem me mandar, entrar em contato. Muito obrigada.